Hola, niños y niñas, muchachitos, muchachita, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vamos estudar espanhol? Sejam bem-vindos a mais uma classe. Olá, galerinha, tudo bem? Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. E hoje, galera, nós vamos falar um pouco aí, né, da influência do espanhol, do impacto que o espanhol causa nas diferentes culturas, né? Como o espanhol se espalha, se propaga aí por todo o mundo, galerinha. Slide na tela. Aí temos a bandeira da Espanha, né? O país que iniciou, né, toda essa questão do idioma oficial espanhol, né? Se nós formos estudar um pouquinho da origem do espanhol, ela se origina justamente da formação, né? Tem tudo a ver da formação desse país aí, da Espanha, né? Tudo que é sociocultural, histórico, o processo da junção dos povos, né? De disputas por territórios. Então, né, já deixo até recomendado, se você puder estudar um pouquinho da origem da Espanha, né, como se formou a República da Espanha, isso também ajuda você a entender aí o contexto da língua espanhola. Então, galerinha, nós temos aí, né, algumas de como o espanhol, a importância dele, né, dentro do mundo, né, por que é importante estudar espanhol, por que essa língua, ela é cobrada, né, por que a gente aqui no Brasil, né, essa língua está presente no currículo de vocês, né, como disciplina na escola. Então, existe todo um levantamento de importância dessa língua para ser colocado no currículo de vocês. Então aí, né, nós podemos observar que ela é o quê? É uma das mais faladas do mundo, né? Quando a gente fala em falantes, né, a gente tem que ter cuidado entre falantes e pessoas que têm como idioma oficial, né? Porque se você for pesquisar, você vai ver que em alguns gráficos mostra o espanhol como segundo, em outros mostra o espanhol como terceiro, né? Aí o aluno fica com dúvida, mas professor, o espanhol é segundo ou é terceiro em falantes? Aí depende do ponto de vista, galera, porque assim, em ponto de vista dos falantes nativos, quem são os falantes nativos? São aquelas pessoas que nasceram, né, em um dos países que tem como idioma oficial a língua espanhola. Então essa pessoa que nasce num país cujo idioma oficial é a língua espanhola, ele é um falante nativo, né? Exemplo, quem nasce no Peru, o Peru fala espanhol oficialmente, então ele é um falante nativo. Agora, quando eu falo em idioma falado, é aquela pessoa que, apesar, né, conta tanto também os nativos, quanto aquelas pessoas que falam idioma. Exemplo, eu, professor de língua espanhola, né, sou brasileiro nato, né, nasci em Rio Branco, Acre, porém, sou um falante também considerado de língua espanhola. Por quê? Porque falo o idioma, né? Então, quando se fala em falantes, entra também esse público, que é os que falam, né, a língua espanhola, dentre os mais variados países, e os nativos, tá? Então, do ponto de vista nativo, galerinha, aí na tela tá falando, ó, são o quê? São 460 milhões de falantes, né? Isso aí representa o quê, né? Do ponto de vista nativo, o espanhol ele se encontra na frente do inglês, tá? Então, ele é o segundo idioma mais falado do mundo, né? Quando o tocante é falantes nativos, tá? E agora, nos gráficos que mostram que ele está abaixo do inglês, aí está no quesito língua falada, né? Porque aí, como sabemos, né, o inglês ele tem um alcance mais global, né? Ele tem uma influência maior, né? Como língua profissional técnica, como língua nas relações comerciais. Então, e também nas diferentes, né, nos diferentes mecanismos aí, nos Jogos Olímpicos e outras competições nacionais, que quando se vão fazer entrevistas, né, as pessoas fazem inglês. Então, os atletas de grandes partes do mundo, eles aprendem a falar inglês para poder se comunicar, né, nesses países de ponta aí, tá? Continuando. Então, observem aí no gráfico, né, galera, no slide, né, nós temos aí os idiomas mais falados, né, o que eu havia dito aqui anteriormente, só que aí em ranking, né, nós temos o mandarim ali, né, não à toa ali falado na China, China é o país mais populoso do mundo, né, segundo o espanhol, aí vem o inglês, o árabe, o indinho, o bengali, o português, o russo e o japonês, né, são os mais falados de acordo aí, né, com esse ranking aí que foi feito em 2017, tá? Aí nós também temos, né, outra importância de se estudar o espanhol, galera, é o Mercosul, né? Vocês podem observar aí no slide que está marcado ali alguns países, né? Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, né? Só ressaltando, galerinha, né,
que em 2016, o bloco, né, ele foi criado em 1991, né? Se você for estudar um pouco de geografia, né, o professor de geografia vai falar isso, que em 1991, no chamado Tratado de Assunção, né, surgiu aí o bloco econômico, né, o Mercosul, Mercado Consumidor do Sul. E aí esses países desenvolveram, né, ali no começo foi Brasil, né, Argentina, Paraguai, Uruguai, tá? E aí em 2014, né, 2013, por volta disso aí, entrou a Venezuela também no bloco, tá? Só que em 2016, tá, a Venezuela saiu do bloco, tá? Por que que ela saiu, professor, do bloco? Porque, né, de acordo com fontes aí, dizem que ela descumpriu algumas regras do bloco, né? Sabemos que também a Venezuela, ela passou e passa por uma crise econômica financeira, né, muito grave aí desde essa época aí, né? Então, isso também pode ter afetado a saída da Venezuela do Mercosul. Mas o Mercosul, o bloco, né, observem que, tirando o Brasil, que fala o português, os outros países, né, todos têm o espanhol como idioma oficial, tá, galera? Continuando, né, então aí nós temos na tela, né, os 21 países que têm o espanhol como idioma oficial, né? Partindo ali, né, na Europa ali pela Espanha, aí vem Costa Rica, Bolívia, Venezuela, Cuba, Chile, Salvador, Colômbia, Honduras, República Dominicana, Guiné Equatorial, Uruguai, Porto Rico, Peru, Paraguai, Panamá, Nicarágua, México, Guatemala, Equador e Argentina, né? Então são 21 países que têm o espanhol como idioma oficial, concentrados principalmente aqui nas Américas, né? 9 países na América do Sul, né? 8 na América Central, 2 na do Norte, né? Um na África e um na Europa, tá? Aqui nós podemos ver, né, essas localizações geográficas, observem aí, né, que tirando a Espanha ali na Europa, né, que foi de onde surgiu o espanhol, não tem nenhum mais país europeu ali que tem espanhol como idioma oficial, né? Então, por que que se deve, né, essa quantidade de países que falam espanhol? Por que que ela se concentra nas Américas? Aí você tem que partir um pouco para a história, né, das colonização, né? Quando você está estudando um pouco de história do Brasil, o professor ele fala dessas grandes navegações, né, que aconteceram em meados do século XV, né, por volta de 1500, onde na época Portugal e Espanha eram as superpotências da época e tinham essas grandes navegações, né, por busca de novos territórios. E aí, de um ponto que Portugal ele saía para explorar, né, para cá, para as Américas, Espanha também saiu. Quando Portugal chegou no Brasil, né, a navegação que sai da Espanha, ela também, né, desembarcou no Peru, pelo outro lado, né, pelo Pacífico, enquanto por aqui pelo Atlântico chegou Portugal. E esses dois países eles iniciaram aqui um processo de colonização aqui nas Américas, né, explorando, né, conquistando território, matando os nativos, né, que no caso aqui eram os índios, lá também no Peru eram os incas, né, que também eram povos indígenas. Então você vai ver que por a Espanha ter colonizado a maior parte da América aqui, ela consequentemente, né, se tornou a língua mais falada, né, no nosso continente. Então, observem aqui, né, na África, galera, só tem um país que fala espanhol, né, que é a Guiné Equatorial. E aí todos os outros se concentram nas Américas, aqui, na América, tá, galera? E aí nós temos alguns motivos para aprender o espanhol, né, fazer provas, viagens, negócios, parente que mora em outro país, materiais de mestrado, galera, em graduações, espanhol. Interessante isso, né? Que às vezes a pessoa, ela está estudando um ensino fundamental, um ensino médio, ela não percebe muito bem a importância da língua estrangeira, e aí quando ela fala, professor, não vou ser professor de espanhol, então não preciso aprender espanhol, né? Sei lá, eu quero ser um matemático, eu quero ser um engenheiro, então acho que eu não preciso de espanhol. Aí a pessoa vai cursar sua graduação, termina lá, ela quer se profissionalizar, se especializar. Aí ela faz um mestrado. Quando ela vai fazer o mestrado, ela vê que no seu projeto de mestrado ela precisa de uma língua estrangeira, né? Que pode ser o inglês, o espanhol, né? Pode ser qualquer uma, mas ela precisa de uma língua. Aí ela vai voltar a estudar de novo espanhol ou inglês para poder o quê? Para poder aplicar nessa nova etapa, né, da sua carreira. Então é muito importante para isso aí também. Enriquecer o currículo, né? Tem pessoas que gostam da língua, né? Gostam de ouvir música, são apaixonadas pela cultura latina, né? Então elas também se identificam com a língua espanhola. E aí, galerinha, nós temos alguns termos, né, que fazem parte do estrangeirismo, galerinha. O que é o estrangeirismo? Essa linguagem que ela não é de nossa origem, né,
e a gente pega ela emprestada, né? Nós brasileiros fazemos muito isso, né? Nós temos aí as palavras hambúrguer, fast food, né? Essas palavras que a gente pega mais do inglês, né? A gente faz isso aqui mais com o inglês, né? Aí no slide vocês estão vendo aí as palavras que são mais utilizadas, soft, pendrive, né? Principalmente na linguagem da técnica informática, né? A gente usa muito, né? Na linguagem da informática, dos games, essas palavras que são emprestadas de outros idiomas, né? E nas línguas acontece muito isso, a gente pega as palavras do inglês, pega a palavra do espanhol, às vezes faz uma mescla, né, se transforma em uma nova palavra, tá? Aí outras palavras, galerinha, observe na tela, né? Nós temos aí, né, como mais significativa, as palavras botija, né, que é uma mescla, né, ela é de origem de espanhola, a palavra cavaleiro, né, que é cavaleiro do espanhol, mas também foi adaptada, né, cavaleiro em português, a palavra flamenco, né, flamenco tanto como um pássaro, tanto quanto como uma dança, né, também é de origem estrangeira. E aí nós vamos às nossas atividades práticas, galerinha. Aqui é atividade bem simples, né, é só para circular aí os países hispanohablantes. O que é hispanohablantes? Que tem como idioma oficial a língua espanhola, né? Então, a Argentina ali primeiro, depois, né, temos ali Bolívia, né? Aí depois o Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, e Uruguai e por último aí, Venezuela, né, galera? Então, ali nós podemos observar, né, aí formam-se os 21 países falantes da língua espanhola, né? Aí só não tá a Espanha, né? Ali foi colocado também alguns países ali para confundir, né, que também ficam localizados aí nessas ilhas ali da América Central, né? Alguns países também que ficam nas costas, que fazem também fronteira com esses países que falam espanhol, galera. Mas no demais é isso. E aqui chegamos, galera, ao final de mais uma aula, né? Não esqueçam, sempre que tiverem a oportunidade, de acessar a plataforma Eduque, né? Verificar nosso conteúdo, acessar aulas, né, antigas, para você se aprofundar, né? Sempre que você tiver dúvida. As aulas daqui também ajudam você com o conteúdo da escola, né? Que geralmente são os mesmos, tá, galerinha? Adiós!